O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Seção 4, a produção do mais-valor relativo. Capítulo 12, divisão do trabalho e manufatura. Item 4. Divisão do trabalho na manufatura e divisão do trabalho na sociedade. Páginas 425 a 433. Começamos nossa análise pela origem da manufatura, passando por seus elementos simples, o trabalhador parcial e sua ferramenta, até chegar a seu mecanismo total. Trataremos agora brevemente da relação entre a divisão manufatureira e a divisão social do trabalho, que constitui a base geral de toda a produção de mercadorias. Se tomamos em consideração apenas o trabalho, podemos caracterizar a separação da produção social em seus graus ou grandes gêneros, agricultura, indústria, etc., como divisão do trabalho no universal, a diferenciação desses gêneros de produção em espécies e subespécies como divisão do trabalho no particular e a divisão do trabalho no interior de uma oficina como divisão do trabalho no singular. Nota 50. A divisão do trabalho vai desde a separação das profissões as mais diferentes até aquela divisão em que vários dividem-se entre si a preparação de um único e mesmo produto, como na manufatura. Storck, Paris, tomo 1, página 173. Citação. Nos povos que alcançaram certo grau de civilização, encontramos 3 gêneros de divisão da indústria. A primeira, que chamaremos de geral, leva à distinção dos produtores em agricultores, manufatureiros ou manufaturadores e comerciantes, correspondendo aos 3 ramos principais da indústria nacional. A segunda, que se poderia chamar especial, é a divisão de cada gênero da indústria em espécies. A terceira divisão da indústria, aquela que por fim dever-se-ia qualificar como divisão de tarefas ou do trabalho propriamente dito, é a que se estabelece nos ofícios e profissões separados, que se estabelece na maior parte das manufaturas e das oficinas. Scarbeck, citação, página 84 e 85, ver página 162, nota do tradutor. A divisão do trabalho na sociedade e a correspondente limitação dos indivíduos a esferas profissionais particulares se desenvolve como a divisão do trabalho na manufatura a partir de pontos opostos. Numa família ou como desenvolvimento ulterior numa tribo, surge uma divisão natural e espontânea do trabalho fundada nas diferenças de sexo e de idade, portanto sobre uma base puramente fisiológica, que amplia seu material com a expansão da comunidade, com o aumento da população e especialmente com o conflito entre as diversas tribos e a subjugação de uma tribo por outra. Por outro lado, como observei anteriormente, ver página 162, nota do tradutor, a troca de produtos surge nos pontos em que diferentes famílias, tribos e comunidades entram mutuamente em contato, pois nos primórdios da civilização são famílias, tribos, etc., que se defrontam de forma autônoma e não pessoas privadas. Comunidades diferentes encontram em seu ambiente natural meios diferentes de produção e de subsistência. Por isso, também, são diferentes seus modos de produção, seu modo de vida e seus produtos. E é essa diferenciação natural e espontânea que, no contato entre as comunidades, provoca a troca dos produtos recíprocos e, por conseguinte, a transformação progressiva desses produtos em mercadorias. A troca não cria a diferença entre a esfera de produção, mas coloca em relação esferas de produção diferentes, e as transforma, assim, em ramos mais ou menos interdependentes de uma produção social total. A divisão social do trabalho surge aqui na troca entre as esferas de produção originalmente distintas e independentes entre si. No primeiro caso, em que a divisão fisiológica do trabalho é ponto de partida, os órgãos particulares de um todo imediatamente compacto desprendem-se uns dos outros, decompõem-se e o impulso principal para esse processo de decomposição é dado pela troca de mercadorias com comunidades estrangeiras, que faz com que esses órgãos se autonomizem ao ponto de que o nexo entre os diferentes trabalhos passa a ser mediado pela troca de produtos como mercadorias. Num caso, tem-se o tornar dependente daquilo que antes era independente. No outro, tem-se a independentização do que antes era dependente. A base de toda a divisão do trabalho desenvolvida e medida pela troca de mercadorias é a separação entre cidade e campo. Nota 51. Sir James Stewart foi quem melhor tratou dessa questão. O quão pouco conhecida hoje em dia é sua obra, publicada 10 anos antes da Riqueza das Nações,
pode-se perceber, entre outras coisas, pelo fato de os admiradores de Malthus nem sequer saberem que este último, na primeira edição de sua obra sobre população, abstraindo-se de sua parte puramente declamatória, limita-se quase exclusivamente a copiar Stuart ao lado dos padres Wallace e Townsend. Pode-se dizer que a história econômica inteira da sociedade está resumida no movimento dessa antítese, da qual, no entanto, não trataremos aqui. Assim como a divisão do trabalho na manufatura tem como pressuposto material um certo número de trabalhadores empregados simultaneamente, a divisão do trabalho na sociedade tem como pressuposto material e grandeza da população e sua densidade, que ocupa aqui o lugar da aglomeração na mesma oficina. Nota 52. Há certa densidade de população que é conveniente tanto para o intercurso social quanto para a combinação das forças pelas quais a produtividade do trabalho é aumentada. James Mill, página 50. Se o número de trabalhadores cresce, a força produtiva da sociedade aumenta na mesma proporção, multiplicada pelos efeitos da divisão do trabalho. Hodgkin, citação, página 120. Mas tal densidade é relativa. Um país de povoamento relativamente esparso, com meios de comunicação desenvolvidos, possui um povoamento mais denso do que um país muito povoado, porém com meios de comunicação pouco desenvolvidos, de modo que, por exemplo, os estados setentrionais da União Americana são mais densamente povoados do que a Índia. Nota 53. A partir de 1861, em alguns distritos muito populosos da Índia Oriental, a grande demanda por algodão fez com que se ampliasse sua produção à custa da de arroz. Logo gerou a escassez de alimento em certas partes, pois, devido à falta de meios de comunicação e, portanto, de conexão física, não se podia compensar a falta de arroz num distrito com o suprimento de outros distritos. Como a produção e a circulação de mercadorias é o pressuposto geral do modo de produção capitalista, a divisão manufatureira do trabalho requer uma divisão do trabalho amadurecida até certo grau de desenvolvimento no interior da sociedade inversamente. Por efeito retroativo, a divisão manufatureira do trabalho desenvolve e multiplica aquela divisão social do trabalho. Com a diferenciação dos instrumentos de trabalho, diferenciam-se cada vez mais os ofícios que produzem esses instrumentos. Nota 54. Assim, a fabricação de lançadeiras já constituía um ramo particular da indústria no século XVII, na Holanda. Se a empresa manufatureira se apossa de um ofício, que até então se conectava a outros, como ofício principal ou acessório, e era exercido pelo mesmo produtor, ocorre sua imediata separação e independentização. Se ela se apossa de um estágio particular da produção de uma mercadoria, seus diferentes estágios de produção se convertem em ofícios distintos e independentes. Já observamos que quando o artigo consiste meramente de um composto de produtos parciais munidos ou unidos de modo mecânico, ou trabalhos parciais, podem se autonomizar por sua vez como ofícios próprios. Para efetuar mais perfeitamente a divisão do trabalho numa manufatura, o mesmo ramo de produção é, segundo a diversidade de suas matérias-primas ou das suas diferentes formas que essa matéria-prima pode assumir, dividido em manufaturas diversas e em parte inteiramente novas. Assim, já na primeira metade do século XVIII, somente na França se produziam mais de 100 variedades de seda, e em Avignon, por exemplo, era lei que todo aprendiz só podia se dedicar a uma única espécie de fabricação, não lhe sendo permitido aprender a confecção de vários tipos de tecido ao mesmo tempo. A divisão territorial do trabalho, que concentra ramos particulares de produção em distritos particulares de um país, obtém um novo impulso da indústria manufatureira que explora todas as particularidades. Nota 55. Não está a manufatura de lã da Inglaterra dividida em diferentes partes ou ramos apropriados a lugares específicos, onde cada produto é manufaturado exclusiva ou principalmente, tecidos finos em Somersetshire, grosseiros em Yorkshire, infestados em Exeter, seda em Sudbury, crepes em Norwich, meia lã em Kendal, cobertores em Whitney, etc. Berkeley, citação, inciso 520.
A ampliação do mercado mundial e o sistema colonial que integram as condições gerais de existência do período da manufatura fornecem a este último um rico material para o desenvolvimento da divisão do trabalho na sociedade. Não cabe aqui prosseguirmos com a demonstração de como essa divisão se apossa não apenas da esfera econômica, mas de todas as outras esferas da sociedade, firmando por toda parte as bases para aquele avanço da especialização das especialidades de um parcelamento do homem que já levara. A Ferguson, professor de Adam Smith, a exclamar: estamos criando uma nação de ilotas, e já não há homens livres entre nós. Nota 56. A Ferguson, Story of Civil Society, Edinburgh, 1767, parte 4, seção 2, página 285. Mas, apesar das inúmeras analogias e nexos entre a divisão do trabalho na sociedade e a divisão do trabalho na oficina, a diferença entre elas é não apenas de grau, mas de essência. A analogia se evidencia do modo mais cabal, onde um vínculo interno entrelaça diferentes ramos de negócio. O criador de gado produz peles que o curtidor transforma em couro, que o sapateiro transforma em botas. Cada um deles produz aqui um produto gradual e a configuração final acabada é o produto combinado de seus trabalhos específicos. A isso se acrescentam os múltiplos ramos do trabalho que fornecem os meios de produção ao criador de gado, ao curtidor e ao sapateiro. De certo, podemos imaginar com Adam Smith que essa divisão social do trabalho se distingue da divisão manufatureira apenas subjetivamente, em especial para aquele que, ao observar esta última, vislumbra no mesmo espaço a variedade dos trabalhos parciais, ao passo que na observação da primeira, essa conexão é obscurecida por sua dispersão por grandes áreas e pelo grande número de trabalhadores ocupados em cada ramo específico. Nota 57. Nas manufaturas propriamente ditas, diz ele, a divisão do trabalho parece ser maior porque aqueles empregados em cada ramo de trabalho podem ser frequentemente reunidos numa mesma oficina e colocados imediatamente sob o olhar do observador. Ao contrário, naquelas grandes manufaturas destinadas a satisfazer as principais necessidades da grande massa da população, cada ramo de trabalho emprega um número tão grande de trabalhadores que se torna impossível reuni-los na mesma oficina. A divisão, neste caso, está longe de ser tão evidente. Adam Smith, citação livro 1, seção 1, o célebre parágrafo no mesmo capítulo que começa com as palavras: observem-se os bens dos mais comuns dos artesãos ou dos jornaleiros num país civilizado e florescente, etc. E então descreve de que modo um sem número de ofícios variados contribui para a satisfação das necessidades de um trabalhador comum, é copiado quase literalmente dos comentários de B. de Mandeville, a sua Fable of the Peace or Private Vices, Public Benefices, primeira edição, sem os remakers, 1705, com os remakers, 1714. Mas o que estabelece a conexão entre os trabalhos autônomos do criador de gado, do curtidor e do sapateiro? A existência de seus respectivos produtos como mercadorias. O que caracteriza, ao contrário, a divisão manufatureira do trabalho? Que o trabalhador parcial não produz mercadoria. Nota 58. Não há mais nada que possamos chamar de recompensa natural do trabalho individual. Cada trabalhador produz apenas certa parte de um todo, e como cada parte não tem qualquer valor ou utilidade por si mesma, não há nada que o trabalhador possa se apropriar e dizer: este é meu produto e o conservei comigo. Hodgkin, Londres, 1825, página 25. Apenas o produto comum dos trabalhadores parciais converte-se em mercadoria. Nota 58A. Nota segunda edição. Essa diferença entre divisão social e manufatureira do trabalho foi ilustrada na prática para os Yankees. Um dos novos impostos planejados em Washington durante a Guerra Civil foi a taxa de 6% sobre todos os produtos industriais. Pergunta: o que é um produto industrial? Resposta do legislador: uma coisa é produzida quando é feita, e é feita quando está pronta para a venda. Ora, vejamos um exemplo entre muitos. As manufaturas de Nova York e da Filadélfia costumam fazer guarda-chuvas com todos os seus acessórios,
mas sendo um guarda-chuva um mixtum compositum, ou um composto variegado, de partes totalmente heterogêneas, estas se tornam progressivamente artigos produzidos por indústrias independentes entre si e situadas em lugares diferentes. Seus produtos parciais passaram então a ser introduzidos na manufatura de guarda-chuvas como mercadorias independentes, tendo apenas de ser reunidos num todo. Os Yankees batizaram tais artigos de Assembler Articles, ou artigos reunidos, nome que lhes é adequado por serem uma reunião de impostos. Desse modo, o guarda-chuva reunia 6% de taxa sobre os preços de cada um de seus elementos e mais 6% sobre seu próprio preço total. Enquanto a divisão do trabalho na sociedade é mediada pela compra e venda dos produtos de diferentes ramos de trabalho, a conexão dos trabalhos parciais na manufatura o é pela venda de diferentes forças de trabalho ao mesmo capitalista que as emprega como força de trabalho combinada. Enquanto a divisão manufatureira do trabalho pressupõe a concentração dos meios de produção nas mãos de um capitalista, a divisão social do trabalho pressupõe a fragmentação dos meios de produção entre muitos produtores de mercadorias independentes entre si. Diferentemente da manufatura, onde a lei do bronze ou de bronze, da proporção ou da proporcionalidade submete determinadas massas de trabalhadores a determinadas funções na sociedade, é o diversificado jogo do acaso e do arbítrio que determinam a distribuição dos produtores de mercadorias e de seus meios de produção entre os diferentes ramos sociais de trabalho. É verdade que as diferentes esferas de produção procuram constantemente pôr-se em equilíbrio umas com as outras, já que, por um lado, se cada produtor de mercadorias tem de produzir um valor de uso e, portanto, satisfazer uma necessidade social particular, o âmbito dessas necessidades é quantitativamente distinto e um vínculo interno concatena as diferentes massas de necessidades num sistema natural espontâneo, ao passo que, por outro lado, a lei do valor das mercadorias determina quanto do tempo total do trabalho disponível à sociedade pode gastar na produção de cada tipo particular de mercadoria. Mas essa tendência constante das diferentes esferas de produção de se pôr em equilíbrio é exercida apenas como reação contra a constante supressão desse mesmo equilíbrio. A regra, a priori, e planejadamente seguida na divisão do trabalho no interior da oficina, atua na divisão do trabalho no interior da sociedade apenas a posteriori, como necessidade natural interna, muda, que controla o arbítrio desregrado dos produtores de mercadoria e pode ser percebida nas flutuações barométricas dos preços de mercado. A divisão manufatureira do trabalho supõe a autoridade incondicional do capitalista sobre homens que constituem meras engrenagens de um mecanismo total que a ele pertence. A divisão social do trabalho confronta produtores autônomos de mercadorias que não reconhecem outra autoridade senão a da concorrência, da coerção que sobre eles é exercida pela pressão de seus interesses recíprocos, assim como no reino animal, o bellum omnium contra omnes, guerra de todos contra todos, preserva em maior ou menor grau as condições de existência de todas as espécies. Nota do tradutor. Expressão de Thomas Hobbes em seu Leviatã. Por essa razão, a mesma consciência burguesa que festeja a divisão manufatureira do trabalho, a anexação vitalícia do trabalhador a uma operação detalhista e a subordinação incondicional dos trabalhadores parciais ao capital como uma organização do trabalho que aumenta a força produtiva, denuncia com o mesmo alarde todo e qualquer controle e regulação social consciente do processo social de produção como um ataque aos invioláveis direitos de propriedade e liberdade e à genialidade autodeterminante do capitalista individual. É muito característico que os mais entusiasmados apologistas do sistema fabril não saibam dizer nada mais ofensivo contra toda a organização geral do trabalho social, além de que ela transformaria a sociedade inteira numa fábrica. Se na sociedade do modo de produção capitalista, a anarquia da divisão social do trabalho e o despotismo da divisão manufatureira do trabalho se condicionam mutuamente, as formas sociais anteriores nas quais a particularização dos ofícios se desenvolve espontaneamente, depois cristalizam-se e, por fim, consolidam-se por lei, apresentam, por um lado, o quadro de uma organização do trabalho social submetida a um planejamento e a uma autoridade, enquanto, por outro, excluem inteiramente a divisão do trabalho na oficina, ou só a desenvolvem numa escala ínfima, ou ainda apenas de uma forma esporádica e acidental.
Nota 59. É possível estabelecer uma regra geral segundo a qual, quanto menor é a autoridade da divisão do trabalho no interior da sociedade, mais ela se desenvolve no interior da oficina, e mais será submetida à autoridade de um só indivíduo. Assim, a autoridade da oficina e a autoridade na sociedade estão, com relação à divisão do trabalho, em razão inversa uma para a outra. Karl Marx, A Miséria da Filosofia, citação, páginas 130 e 131. Por exemplo, aquelas pequenas comunidades indianas extremamente antigas, algumas das quais continuam a existir até hoje, baseiam-se na posse comum da terra, na conexão direta entre agricultura e artesanato e numa divisão fixa do trabalho que serve de plano e esquema geral no estabelecimento de novas comunidades. Cada uma delas forma um todo autossuficiente de produção, cuja área produtiva varia de 100 e alguns milhares de acres. A maior parte dos produtos é destinada à subsistência imediata da comunidade, e não como mercadoria, de modo que a própria produção independente da divisão do trabalho, mediada pela troca de mercadorias, que impera no conjunto da sociedade indiana. Apenas o excedente dos produtos é transformado em mercadoria, e uma parte dele somente depois de chegar às mãos do Estado, para o qual flui desde tempos imemoriais certa quantidade desses produtos como renda natural. Diferentes regiões da Índia apresentam diferentes formas de comunidades. Naquelas cuja forma é mais simples, a terra é cultivada em comum e seus produtos são distribuídos entre seus membros, enquanto cada família exerce a fiação, a tecelagem, etc., como indústria doméstica subsidiárias. Ao lado dessa massa ocupada com as mesmas tarefas, encontramos o habitante principal, que reúne numa só pessoa as funções de juiz, polícia e coletor de impostos, o guarda-livros, que faz a contabilidade do cultivo, cadastrando e registrando tudo o que lhe diz respeito, um funcionário a quem cabe perseguir criminosos e proteger viajantes estrangeiros, escoltando-os de uma aldeia a outra, o guarda de fronteira, que vigia os limites entre sua comunidade e as comunidades vizinhas, o inspetor de águas, que distribui para a irrigação agrícola a água dos reservatórios comunais, o Brahmane, responsável pelo culto religioso, o mestre-escola, que ensina as crianças da comunidade a ler e escrever na areia, o Brahmane do calendário, que como astrólogo indica as épocas favoráveis para a semeadura, a colheita e os bons e maus momentos para todos os trabalhos agrícolas particulares, um ferreiro e um carpinteiro, que produzem e consertam todos os instrumentos agrícolas, o ceramista, que confecciona todos os vasilhames da aldeia, o barbeiro, o lavador de roupas, o ourives da prata, um ou outro poeta, que em algumas comunidades assume o lugar de ourives de prata e em outras de mestre-escola. Essas dúzias de pessoas é sustentada e a expensas de toda a comunidade. Aumentando a população, uma nova comunidade se assenta em terra não cultivadas, conforme o modelo da anterior. O mecanismo comunal apresenta uma divisão planejada do trabalho, mas sua divisão manufatureira é impossibilitada pelo fato de o mercado do ferreiro, do carpinteiro, etc., permanecer inalterado, de modo que, a depender do tamanho da aldeia, podemos encontrar no máximo, em vez de um ferreiro, um oleiro, etc., 2 ou 3 deles. Nota 60. Tenente-Coronel Mark Wilkes, Londres, 1810 a 1817. Páginas 118 a 120, volume 1. Uma boa descrição das diversas formas da comunidade indiana pode ser encontrada em George Campbell, Modern Indian, Londres, 1852. A lei que regula a divisão do trabalho comunal atua aqui com a autoridade inquebrantável de uma lei natural, ao passo que cada artesão particular, como ferreiro, etc., executa todas as operações referentes ao seu ofício de modo tradicional, porém independente, sem reconhecer qualquer autoridade em sua oficina. O organismo produtivo simples dessas comunidades autossuficientes, que se reproduzem constantemente da mesma forma e, sendo ocasionalmente destruídas, voltam a ser reconstruídas no mesmo lugar com os mesmos nomes, fornece a chave para o segredo da imutabilidade das sociedades asiáticas, que contrasta de forma tão acentuada com a contínua dissolução e reconstrução
dos estados asiáticos e com as incessantes mudanças dinásticas. Nota 61. Sob essa forma simples, viveram os habitantes do país desde tempos imemoriais. As fronteiras das aldeias foram raramente alteradas, e embora tenham sido repetidamente assoladas e mesmo devastadas pela guerra, pela fome e por pestes, nessas aldeias se conservam ao longo das gerações as mesmas fronteiras, os mesmos interesses e inclusive as mesmas famílias. Os habitantes não se deixam afetar pela queda e pela divisão dos reinos. Desde que a aldeia permaneça inteira, não lhes importa a que poder ela passa a estar submetida, ou a que soberano ela está vinculada. Sua economia interna permanece inalterada. T. Stanford Raffles, antigo tenente-governador de Java. The Story of Java, Londres, 1817, volume 1, página 185. A estrutura dos elementos econômicos fundamentais da sociedade permanece intocada pelas tormentas que agitam o céu da política. As leis das corporações, como já observamos, impendiam deliberadamente por meio da mais estrita limitação do número de ajudantes que o único mestre de corporação podia empregar, a transformação deste último em capitalista. Além disso, só lhe era permitido empregar ajudante naquele ofício exclusivo em que ele próprio era mestre. A corporação repelia zelosamente qualquer intrusão do capital comercial, a única forma livre de capital com que ela se defrontava. O mercador podia comprar todas as mercadorias, menos o trabalho como mercadoria. Ele era aceito unicamente como distribuidor dos produtos artesanais, como as circunstâncias externas chamavam por uma progressiva divisão do trabalho. As corporações existentes cindiram-se em subespécies ou novas corporações foram criadas ao lado das antigas, mas sem a concentração de diferentes ofícios numa mesma oficina. Assim, a organização corporativa, por mais que sua especialização, seu isolamento e aperfeiçoamento dos ofícios componham as condições materiais de existência do período de manufatura, excluía a divisão manufatureira do trabalho. Em geral, o trabalhador e seus meios de produção permaneciam colados um ao outro, como o caracol e sua concha, faltando assim a base principal da manufatura, a independentização dos meios de produção como capital diante do trabalhador. Enquanto a divisão do trabalho no todo de uma sociedade, seja ela mediada ou não pela troca de mercadorias, encontra-se nas mais diversas formações socioeconômicas, a divisão manufatureira do trabalho é uma criação absolutamente específica do modo de produção capitalista.